E aí, como estão os teus estudos sobre esta sabedoria milenar que é o Enneagrama? Você já detectou qual é o teu padrão de comportamento? Hoje nós estamos aqui para falar sobre como se comportam as pessoas que são do padrão 7 do Enneagrama. Olá, aqui é Jadir Oliveira, instrutor Mastermind, formado e licenciado pela Fundação Napoleão Hill, e estamos aqui para mais um vídeo nesta série de vídeos que nós estamos fazendo sobre a sabedoria milenar do Enneagrama, que é este conhecimento que nos possibilita sermos pessoas melhores, conhecermos mais a nós mesmos e também conhecermos melhor as pessoas que nos rodeiam, que convivem conosco todos os dias. Hoje nós vamos falar sobre como é o comportamento padrão das pessoas que são do padrão 7 do Enneagrama, que na verdade é o meu padrão dentro do Enneagrama. O pecado capital do padrão 7 é a gula. O padrão 7 do Enneagrama é uma pessoa que ela quer fazer todas as coisas ao mesmo tempo, ela quer abraçar tudo, ela pega muito mais compromissos do que ela realmente pode dar conta, ela tem essa dificuldade de dizer não e vai assumindo compromisso, ela é otimista, acha que tudo vai dar certo no final, então ela assume muitos compromissos e acaba passando por não terminar aquilo que ela começa. Ela é uma excelente começadora, mas é uma péssima finalizadora. O padrão 7 do Enneagrama tem muita dificuldade de terminar as coisas. Por quê? Porque para fazer algo, o padrão 7 do Enneagrama precisa sentir prazer. As coisas que dão prazer para ele faz com mais facilidade. Quando começa a ficar chato, ele já não gosta mais e acaba abandonando e acaba indo atrás de buscar outras coisas que deem mais prazer para ele. Por exemplo, planejar é uma coisa que dá muito prazer para o padrão 7. O padrão 7 do Enneagrama gosta muito de fazer planejamentos. Agora, colocar em prática já é outra coisa diferente. Ele começa logo tudo que ele planeja, mas se aquilo não causar para ele um prazer, uma satisfação quase que imediata, ele tem a tendência de deixar pela metade e não terminar aquilo que ele começou. Então, como falei antes, é um excelente começador e um péssimo finalizador. O padrão 7 do Enneagrama é um otimista exageradamente. Muitas vezes ele está no meio de uma situação dramática, ele faz comentários enxergando e tentando mostrar para as pessoas que mesmo toda aquela tensão, todo aquele problema que está acontecendo tem algo positivo para nos ensinar. O padrão 7 do Enneagrama não gosta muito de assumir compromissos sérios, principalmente nos relacionamentos, principalmente no amor. Ele gosta de estar um tanto liberado para outras possibilidades que possam aparecer, que possam lhe dar prazer. O padrão 7 do Enneagrama é um excelente conquistador, é uma pessoa que tem uma capacidade enorme de conquista, de sedução, mas ele também é uma pessoa muito fria. Às vezes, quando você olha para o comportamento de uma pessoa do padrão 7, você pode pensar que ele não tem um coração dentro do peito, ele tem uma pedra, porque muitas vezes ele pode machucar as outras pessoas sem perceber a gravidade de tudo que ele está fazendo. Ele conquista muito as pessoas e depois despreza com muita facilidade, descarta com muita facilidade. Esse é um problema que o padrão 7 carrega dentro dele.
Padrão 7 do Enneagrama tem a ilusão de que ele é livre, que ele é uma pessoa que gosta de liberdade, que quer estar sempre disposto, pronto, disponível para voar, para viajar, para pegar a mochila nas costas e ir para onde ele quiser. Então, ele muitas vezes ele se coloca no auto-engano que ele é livre, quando na verdade ele não é. Padrão 7 do Enneagrama tem muita dificuldade de respeitar hierarquia. Muitas vezes ele se torna insubordinado, ele não aceita certas situações, ele não tem facilidade de lidar com ordens, com hierarquia. Ele também não gosta de ser rotulado. Se você disser que para um padrão 7 que ele é especialista em algo, ele não aceita, ele não gosta, porque ele acha que ele pode ser especialista em várias coisas, ele pode fazer várias coisas juntos, pode ser bom em muitas coisas. O narcisismo também é um problema que atinge com facilidade o padrão 7 do Enneagrama. Muitas vezes ele acha que ele é a bolachinha mais recheada do pacote, ele acha que ele é o melhor naquilo que ele faz e por isso ele não aceita perder, ele tem dificuldade de lidar com a derrota, ele acredita que como ele não venceu, se ele sabe que ele é o melhor naquilo que ele faz, ele se acha o cara mais bambambam, ele se acha o bonitão. Então o narcisismo, ele olha muito para o próprio umbigo, ele se acha muito mais do que realmente ele é. Muitas vezes a sua autoestima está lá nas nuvens, mas ele não se dá conta que ele não é tudo aquilo que ele imagina que ele é, que ele está no auto-engano, que ele não está enxergando as suas dificuldades e as suas fraquezas. O padrão 7 do Enneagrama costuma ter muitas ideias, é muito criativa, sua mente gira com muita velocidade. Então, ele cria soluções com facilidades para as coisas. Ele também costuma ir muito para o futuro. Se o presente está lhe causando desprazer, o que está acontecendo no aqui e agora não está bom para ele, não está causando prazer, ele vai para o futuro, para um mundo de imaginação, para um mundo que não existe, que só existe dentro da cabeça do padrão 7. Outra dificuldade que o padrão 7 tem é tomar decisões por impulso. Muitas vezes ele toma decisões por impulso, ele não pensa muito para decidir e com certeza acaba se arrependendo de tudo que ele fez depois, acaba se comprometendo com coisas que ele não vai conseguir entregar por causa do seu impulso, por causa de ter tomado uma decisão precipitada, e isso está ligado à sua ansiedade, a ânsia do que as coisas aconteçam imediatamente. Tem um imediatismo muito grande que está ligado à personalidade do padrão 7 do Enneagrama. O padrão 7 do Enneagrama é como se fosse aquela figura do Peter Pan. Ele quer ser criança o resto da vida, ele não quer crescer, ele não quer ser adulto, porque ele sabe que o adulto vai precisar assumir compromissos, vai ter que lidar com problemas, vai ter que lidar com dores, e o padrão 7 acaba fugindo disso e se tornando uma eterna criança. Ele é sempre muito brincalhão, piadista, e muitas vezes ele faz piada na hora errada, ele acaba não entendendo que aquele não é o momento de você ser tão alegre, de fazer piada, de você fazer gracinhas. Quando o padrão 7 lembra da sua infância, ele só lembra das coisas boas que aconteceram, só lembra das coisas que lhe trouxeram prazer. As coisas que lhe trouxeram dor, que lhe trouxeram sofrimento, ele não lembra, ele faz questão de esquecer e só guarda na sua memória os prazeres, as coisas boas que aconteceram lá no início da sua vida. O padrão 7 do Enneagrama só fica em um trabalho por mais tempo quando aquele trabalho está lhe trazendo prazer.
Quando o trabalho para de trazer prazer, começa a ficar chato, começa a entediar o padrão 7, ele dá uma maneira de se mandar dali, ele não gosta de trabalhar com trabalhos burocráticos, com coisas que vão lhe manter preso, ele gosta de liberdade, ele gosta de estar na rua, gosta de estar com a sensação de liberdade, que é uma sensação que faz muito bem para o padrão 7 do Eneagrama. Por ter uma compulsão pelo prazer, pelas coisas que ele quer que dê certo, muitas vezes o padrão 7 chega a trapacear para que aquilo que realmente ele deseja acontecer. Nesse momento ele perde um pouco do seu escrúpulo e acaba se tornando uma pessoa aonde as coisas podem acontecer meio que por baixo dos panos, meio que pela via contrária, pelo atalho. Então essa é outra característica que muitas vezes acompanha as pessoas do padrão 7 que ainda estão nessa busca pela evolução. Como o pecado capital do padrão 7 é a gula, mas não é a gula de exagerar na quantidade de uma coisa só, e sim na quantidade de muitas coisas ao mesmo tempo, o padrão 7 do Eneagrama, por exemplo, quando ele vai num restaurante, ele coloca no seu prato lá, quando ele passa pelo buffet, todas as comidas que ele gosta, não importa, ele vai colocando um pouquinho de cada, um pouquinho de cada, e quando vê, ele pegou de todas as variedades que tinha no buffet e o seu prato está lotado, porque ele não consegue passar pelo buffet sem pegar de tudo que tem. A mesma coisa acontece na hora de ir para a sobremesa. Se tiver 10 tipos de sobremesa, pode ter certeza que o padrão 7 do Eneagrama vai pegar um pouquinho de cada e vai colocar as 10 dentro do seu potinho, porque ele tem essa gula, essa vontade de experimentar de tudo. Ele é um experimentador, ele gosta de experimentar coisas novas, ele está sempre em busca de novos sabores, novos prazeres. É isso que move o padrão 7 do Eneagrama. Outra coisa que também faz a gula do padrão 7 aflorar é fazer muitos cursos ao mesmo tempo, fazer muitas atividades ao mesmo tempo, querer fazer tudo o que ele puder. Então ele acaba lotando a sua agenda, acaba não conseguindo dar conta e ele acaba não tendo tempo para fazer nada do que ele realmente gostaria de fazer. E muitas vezes, por causa desse tanto de coisa que ele tem, ele acaba indo, se fechando em si mesmo e se tornando um procrastinador. Ele acaba deixando as coisas para depois, para fazer depois, e procrastinando, e muitas vezes o que realmente tem que fazer ele não faz. Muitas vezes, quando tem uma coisa difícil de fazer, mas que é prioridade, o padrão 7 rodeia em volta daquilo e acaba indo fazer outra coisa menos importante, mas que dá prazer para ele, para não botar a mão naquilo que ele sabe que vai ter dificuldade, que ele sabe que pode lhe causar uma dor. Eu tenho certeza que vocês pensaram que, como eu sou um padrão 7 do Eneagrama, eu não ia falar tantas coisas negativas que o padrão 7 do Eneagrama tem. Mas muito pelo contrário, aí é que é a minha responsabilidade de mostrar que o padrão 7 do Eneagrama, assim como todos os padrões, tem as suas dificuldades, tem os seus defeitos, tem os seus vícios. Ele também tem as suas virtudes, como todos os padrões. E eu quero agora falar um pouco das virtudes que tem o padrão 7 do Eneagrama. O que vai causar equilíbrio na vida do padrão 7 do Eneagrama é a temperança, que é o contrário da gula. A temperança é você encontrar o ponto de equilíbrio. E o 7, quando ele começa a evoluir, ele encontra esse ponto de equilíbrio e se torna uma pessoa de alto desempenho. Um vendedor padrão 7 tem capacidade de atingir metas inimagináveis por outras pessoas. Ele é ousado, ele é arrojado, ele tem
criatividade para ir fazer as coisas, para ir para cima, para desenvolver as coisas que precisam ser desenvolvidas. O padrão 7 do Eneagrama tem uma personalidade muito agradável, ele é uma pessoa leve, uma pessoa feliz, uma pessoa positiva, uma pessoa otimista, e isso inspira as outras pessoas a cooperarem com o padrão 7. Isso faz com que ele tenha um poder de influência muito grande sobre as outras pessoas que acabam colaborando com ele para que ele alcance o que realmente ele precisa. Quando tem algo que as outras pessoas acham difícil de fazer, que não sabe por onde começar, normalmente o padrão 7 do Eneagrama tem ideias fantásticas e acha muitas soluções que facilitam o trabalho para alcançar aquilo que ele realmente deseja alcançar. Quando já um tanto evoluído, o padrão 7 do Eneagrama, que normalmente na sua involução é uma pessoa muito desorganizada, ele começa a organizar as coisas, colocar ordem nas coisas para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, que as coisas comecem a tomar uma direção lógica para chegar aonde ele precisa que as coisas cheguem. Quando amadurecem, as pessoas do padrão 7 do Eneagrama são pessoas que têm uma espiritualidade muito aguçada, muito desenvolvida. Eles conseguem se conectar com os seres de luz, eles conseguem ter uma força espiritual muito grande dentro de si, e isso acaba também influenciando, impactando as outras pessoas. Muitas vezes, quando você começa a conviver com uma pessoa do padrão 7 já mais evoluída, mais madura, você acaba começando a voltar a procurar mais a Deus, buscar mais a sua espiritualidade, achar mais o seu equilíbrio dentro de si, porque o padrão 7 ele tem essa vocação de ir buscar o sagrado, de ir buscar o divino, independente de qual seja a religião de cada pessoa. Não estou falando aqui de religião, estou falando de espiritualidade. Quando ele atinge a temperança, ele sabe que tudo embaixo da terra é permitido para o ser humano, mas que nem tudo é conveniente você fazer. Então ele acaba acionando, atingindo esse ponto de equilíbrio, essa temperança, e começa a acertar os ponteiros da sua vida, começar a colocar a sua vida nos trilhos para que as coisas andem de maneira positiva. Na liderança, o padrão 7 do Eneagrama consegue criar uma atmosfera positiva ao seu redor, consegue agregar a sua equipe, fazer com que as pessoas se engajem nos seus projetos. Uma pessoa liderada por um padrão 7, com certeza ela se engaja na equipe e aquela equipe acaba tendo a cara, tendo a marca da mão do padrão 7, que acaba levando as pessoas, inspirando as pessoas a entrarem em ação, fazerem o que tem que ser feito com alegria, e isso faz com que as equipes que são lideradas por um padrão 7 tenham resultados muito acima da média. O padrão 7 do Eneagrama considera que a vida é um presente maravilhoso que Deus nos deu e que existe no mundo abundância para todos. Então todos podem alcançar tudo o que eles quiserem, todos podem se apossar dessa abundância que podem fluir para suas vidas. O padrão 7 do Eneagrama, ele tem essa consciência de que o mundo foi feito para todas as pessoas e que só depende dele, que só depende de nós, que só depende de você para alcançar aquilo que você deseja e ter os resultados que realmente você deseja ter. Uma coisa que incomoda o padrão 7 do Eneagrama é a rotina. Ele não gosta de manter rotina. Por isso, ele está sempre mudando o seu escritório, está mudando sempre a sua casa, ele está criando novas coisas, ele está usando a sua imaginação, a sua criatividade, que é imensa,
para assim dessa maneira não entrar na rotina, para fugir dessa rotina, porque ele precisa sentir prazer nas coisas que ele faz, senão ele não vai fazer. Para finalizar esse vídeo, o padrão 7 do Enneagrama é aquela pessoa alegre, feliz, determinada, que está sempre falando de coisas boas, tem pensamentos positivos, atitudes positivas. Ele é uma pessoa fácil de lidar, você pode chegar a qualquer momento, por qualquer lado, que o padrão 7 do Enneagrama vai te receber de maneira carinhosa, vai te acolher e você vai se engajar com esta pessoa porque ela é uma pessoa extremamente agradável. Se você se identificou com 50, 60, 70% de tudo isso que eu falei nesse vídeo do padrão 7, existe a possibilidade de você ser uma pessoa que é do padrão 7 do Enneagrama. Se você conhece alguém, algum amigo, algum parceiro, algum familiar que costuma se comportar desta maneira, manda esse vídeo, encaminha esse vídeo para esta pessoa para que ela possa também ir se identificando com esta sabedoria milenar que é o Enneagrama. No próximo vídeo nós vamos falar como é o comportamento padrão das pessoas que estão no padrão 8 do Enneagrama. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo.